A extensão e o mérito da prática do bem. Livro dos Espíritos, questão 642. Basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar um futuro melhor? Não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não tiver feito. 643. Há pessoas que, pela sua posição, não têm a possibilidade de fazer o bem? Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ocasião. Bastam as relações sociais com outros para encontrar ocasião de fazer o bem. E cada dia de vida dá a oportunidade a quem não esteja cego pelo egoísmo. Porque fazer o bem não é somente ser caridoso, é ser útil todas as vezes que sua ajuda se fizer necessária. 644. O meio onde alguns homens vivem não é para eles a causa primeira de muitos vícios e crimes? Sim, mas isso ainda é uma prova escolhida pelo Espírito, no estado de liberdade. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. 645. Quando o homem está de algum modo mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna um arrastamento quase irresistível? Arrastamento sim, irresistível não. Por quê? Em meio à atmosfera do vício, encontras algumas vezes grandes virtudes. São espíritos que tiveram força de resistir e, ao mesmo tempo, a missão de exercer uma boa influência sobre seus semelhantes. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 872, do 8º ao 10º parágrafo. A doutrina espírita admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude e, ao lhe dizer que, se faz o mal, cede a uma má sugestão exterior, deixa-lhe toda a responsabilidade, uma vez que reconhece seu poder de resistir, o que é, evidentemente, mais fácil do que lutar contra a sua própria natureza. Assim, de acordo com a doutrina espírita, não há sedução irresistível. O homem pode sempre fechar os ouvidos à voz oculta do obsessor, que o induz ao mal em seu íntimo, assim como pode fechá-los quando alguém lhe fala. Pode fazer isso por sua vontade, ao pedir a Deus a força necessária e rogando a assistência dos bons espíritos. É o que Jesus nos ensina na sublime prece do Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Essa teoria, que mostra a causa determinante dos nossos atos, ressalta de todo o ensinamento dado pelos Espíritos. Não é apenas sublime em moralidade, mas eleva o homem a seus próprios olhos. Mostra-o livre para repelir um domínio obsessor. Como pode fechar sua casa aos inoportunos? Não é mais uma máquina que age por um impulso independente da sua vontade. É um ser racional que escuta, julga e escolhe livremente um entre dois conselhos. Apesar disso, o homem não está impedido de agir por sua iniciativa, por impulso próprio, já que, definitivamente, é apenas um espírito encarnado, que conserva sob o corpo as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. As faltas que cometemos têm, portanto, sua origem na imperfeição do nosso espírito, que ainda não atingiu a superioridade moral que terá um dia, mas que nem por isso tem seu livre-arbítrio limitado. A encarnação lhe é dada para se depurar de suas imperfeições, pelas provas que passa, e são precisamente essas imperfeições que o tornam mais fracos
e acessíveis às sugestões de outros. Espíritos imperfeitos que aproveitam para se empenhar em fazê-lo fracassar na luta. Quanto mais se depura, mais seus pontos fracos diminuem e menos se expõe àqueles que procuram incitá-lo ao mal. Sua força moral cresce em razão de sua elevação e os maus espíritos se afastam dele. A raça humana é constituída tanto de espíritos bons quanto de inferiores, que estão encarnados neste planeta. E como a Terra ainda é um dos mundos menos avançados, nela se encontram mais espíritos inferiores do que bons. Por isso há tanta perversidade aqui. 646. O mérito do bem depende de algumas condições, ou há diferentes graus de mérito no bem? O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Não há mérito em fazer o bem sem esforço e quando não custa nada. Deus tem mais em conta o pobre que partilha de seu único pedaço de pão do que o rico que dá apenas o supérfluo. Foi o que Jesus ensinou a falar do óbolo da viúva. Vamos falar um pouquinho sobre o óbolo da viúva, que está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 12, o item 5 e 6. Jesus, estando sentado em frente ao gasofilácio, quem não sabe o que é gasofilácio? É aquelas caixas de coletas que tem nos templos. Observava como o povo nele colocava o dinheiro, como as pessoas ricas davam muito. Veio então uma pobre viúva que colocou apenas 2 pequenas moedas. Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhes disse: Eu vos digo em verdade, que essa pobre viúva deu mais do que todos os que colocaram no gasofilácio, pois todos os outros deram o que era de sua abundância. Mas ela deu de sua penúria, até mesmo tudo o que tinha, tudo o que lhe restava para viver. Na Bíblia está em Marcos, capítulo 12, versículo 44, e em Lucas, capítulo 21, versículo 4. Muitas pessoas lamentam não poder fazer todo o bem que desejariam por falta de recursos suficientes e desejam a riqueza, dizem elas, para fazer da fortuna um bom uso. Sem dúvida, a intenção é louvável, talvez muito sincera em alguns. Mas será que é totalmente desinteressada em todos? Não há aqueles que, desejando fazer o bem aos outros, ficariam felizes se começassem primeiro a fazer o bem para si mesmo? Visto que a verdadeira caridade faz o homem pensar primeiro nos outros para depois pensar em si mesmo, o sublime da caridade, neste caso, seria procurar em seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência e de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Aí estaria o sacrifício mais agradável a Deus. Aquele cuja intenção está isenta de todo o interesse pessoal deve se consolar com a sua impossibilidade em fazer o bem que gostariam, sabendo que a dádiva do pobre, como no caso da viúva no ensinamento de Jesus, que deu do pouco que possuía, pesou mais na balança de Deus do que o ouro do rico que dá sem se privar de nada. Sem dúvida, seria grande a satisfação de poder socorrer largamente a pobreza. Mas, se isso é impossível, é preciso se submeter e se limitar a fazer o que se pode. Aliás, não é apenas com dinheiro que se pode secar as lágrimas, e não é preciso ficar inativo por não possuí-lo. Aquele que quer sinceramente ser útil aos seus irmãos encontra 1000 ocasiões para fazê-lo. Vamos ficar por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.